Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, mas vamos lá. Do que se trata esse vídeo? Se trata de edificações, técnico em edificações. O que é isso? O que é um técnico em edificações? Bom, técnico em edificações é um profissional técnico da área de arquitetura e engenharia. Então, o pessoal que é técnico aí pode sim usar os termos arquitetura e engenharia porque é a sua área. Tranquilo? Com a saída dos técnicos do CREA para o CFT, teve alguns benefícios que já eram para ter, mas como o CREA dava mais preferência aos engenheiros, a gente acabava ficando por limitado demais, até mesmo os serviços técnicos que são nossa função, e eles não davam muita autoria para a gente fazer isso. Então agora as prerrogativas dos técnicos estão na resolução 58 do CFT, Conselho Federal dos Técnicos. O que diz? Bom, galera, é o seguinte, eu sou da área de projeto, não sou da área de supervisão de obra. Tem muita gente que é técnico, põe a mão na massa mesmo aí, mas não é o meu caso. O meu caso é o caso de projetos. Se precisar, eu até ponho a mão na massa, mas a minha área mais é projetos. Mas então vamos lá, o que diz a resolução? Muita gente está com dúvida, ver se eu consigo esclarecer um pouquinho. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, que uma é para os técnicos e outra é para clientes, pessoas que querem construir suas casas. E depois no outro vídeo eu vou explicar quais as vantagens e as desvantagens de se contratar um técnico em edificações. Então vamos lá. Técnico industrial com habilitação em edificações tem a prerrogativa conduzir, dirigir, executar os trabalhos de sua especialidade no âmbito da construção civil. Eu vou pular algumas leis aqui, que é minha parte de projeto, então vou me atentar mais nessa parte. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos da construção civil. Prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projeto e pesquisa tecnológica, ou nos trabalhos de vistoria. Você pode fazer vistoria, perícia, você também pode ser um perito, é só se cadastrar lá no site e você pode ser perito, pode fazer laudo judicial, tranquilo. Não precisa ser só até os 80, que aqui não fala sobre área do que você pode ser perito. É lógico, você não vai ser perito de um prédio, mas conforme quanto à residência, comércio até 2 pavimentos, tranquilo aí. Vistorias, perícias, avaliação, arbitramento e consultoria para edificações no âmbito da construção civil, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades: coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados para elaboração de laudos e relatórios técnicos de sua autoria ou de outro profissional. Se é de outro profissional não tem limitação de área, então você pode fazer vistoria de qualquer área. Vamos lá para o 2, no artigo 2, número 2. Desenhar com detalhes e representação gráfica de cálculos seu próprio trabalho ou de outros profissionais. É desenhista. Isso aí não precisava nem ter colocado qualquer um que saiba mexer no CAD ou outro programa aí da construção civil. Pode fazer sobre a supervisão de um outro profissional.
elaborar orçamento de materiais de equipe, mão de obra, o seu próprio trabalho de outros profissionais. Isso aí também é mais para obra grande. Detalhar programas de observações e normas técnicas de segurança. Isso aí é legal, cara. Mas você não é um técnico em segurança do trabalho. Você apenas tem uma noção de segurança no trabalho. Executar os ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais para peças e conjuntos. Isso aí é maquinário. Regularização de máquinas, isso aí também não precisa muita coisa para fazer, é umas coisas que não tem muito nexo. Reparos de equipamento, isso aí também. Dar assistência técnica na compra e venda e utilização de equipamentos e materiais específicos, também assistência técnica. Responsabilizar-se pela elaboração de projetos. Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, isso aqui é legal. Você tem um currículo atrás do seu diploma aí com suas especialidades. Topografia, gente, é uma noção básica que a gente tem. Você quer ser um topógrafo? Você pode ser um topógrafo? Pode. Faça um curso complementar e dê entrada no INCRA. Tem curso complementar para vários cursos complementares para técnica de edificações. Então procura o curso aí, faça o curso de topografia e dê entrada no INCRA, que você vai estar autorizado, pode usar outra palavra aí que eu esqueci agora, mas você vai estar autorizado a executar os trabalhos de topografia, inclusive na área rural, que seria mais a área para agrimensor, mas você também vai poder. Projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar as construções até 2 pavimentos, bem como atuar na regularização de obra ou construção junto a órgãos municipais e corpo de bombeiro. Ou seja, você pode fazer regularização, que é a fiscalização. Projetar, executar, dirigir é só até 80 metros, viu? E ampliar a construção até 2 pavimentos. Mais de 2 pavimentos, não. Bem como atuar na regularização de obras junto aos órgãos municipais. Inclusive corpo de bombeiro, ou seja, preventivo de incêndio. Está liberado para fazer e limite de áreas. Isso aqui está dando problema. Não fala nada de limite de áreas aqui, porém o corpo de bombeiros às vezes mais de 80 metros eles não entendem isso, mas mostra a lei para eles. Cada bombeiro tem, inclusive o CFT se reuniu aí com o capitão, com o tenente lá fizeram com o corpo de bombeiro uma reunião e vamos ver ainda, não sei se saiu, vou dar uma olhada depois, ver o que eles decidiram lá. Regularizar desdobro de lote para fins de regularização fiscal e construção civil. O que é o desdobro? Desdobro de lote. Você vai pegar um lote e dividir em 2. E se você pode fazer o desdobro, você também pode fazer a unificação, lógico. Porque qual a diferença? Você vai unir ou você vai dividir? Mas é burocracia, matrícula mesmo. Você não vai ter nenhuma empecilho aí de cálculo, alguma coisa, mas é documentação. Realizar desdobro, elaborar cálculos e executar quaisquer tipo de fundação e estrutura para a construção até 80 metros de limite de área construída com até 2 pavimentos. Pessoal,
Antes, por causa do decreto, o decreto 90.922, estava lá que você não poderia mexer em reformas na estrutura de concreto armado e nem metálica. Continua para reforma, mas, igual fala aqui, na sua construção você pode usar qualquer tipo de fundação, você pode usar metálica, pode usar laje, não tem como fazer 2 pavimentos sem uma fundação usando concreto armado. Então isso aí era outra coisa que o CREA explicava errado, né? Porque estava lá, projetar, executar até 80 metros, vírgula, reformas, desde que não implique em estrutura de concreto armado ou metálico. Então era para reformas. Reformas não tem limitação de área também, viu, galera? Isso não ajuda. Projetar, executar, dirigir acréscimo ou ampliação de qualquer edificação até 80 metros de áreas a ser construída, desde que não utilize a estrutura da edificação existente. Ou seja, mas eu vou pegar uma casa e vou ampliar mais 80 metros, mas foi eu que fiz essa casa e agora o cliente quer ampliar. Beleza, pode fazer, não precisa ser de outro profissional. Até eu fiquei com dúvidas nisso no começo, esclareci, mas não precisa ser de outro profissional, tá? Pode ser seu. Ou seja, você pode fazer em 2 etapas. O que você não vai conseguir é construir um sobrado em cima da estrutura existente. Mas se você quiser fazer um sobrado, vamos supor que você vai ampliar depois, então já faça de um jeito que tenha uma estrutura de vedação que você possa abrir e dar acesso a essa outra construção. Mas como assim? Como eu vou fazer isso? Por exemplo, você faz o que geralmente o pessoal faz, construir a varanda ou a garagem e depois fazer em cima, aumentar mais 2 quartos. Então, faz o seguinte, faz a casa, faz o projetinho lá, de 2 pavimentos, nem que você tenha que subir só um pavimento nessa primeira parte aí, deixando uma passagem para esse outro anexo. Aí nesse outro anexo você faz aí mais 2 quartos, suíte, closet, o que couber aí, mais a varanda embaixo. E aí você pode ter um acesso e ampliar esse sobrado. O que você não vai poder construir é em cima daquela estrutura que já está existente ali, ok? Beleza? Então isso aí estrutura existente. Executar levantamento de edificações para regularização cadastral ou conservação sem limite de área, bem como laudos e pareceres necessários junto aos órgãos administrativos, público municipal e federal. Ou seja, regularização. Regularização tem um recado bom, mas deixa eu só falar antes aqui o que é uma regularização. É um projeto, você vai pegar o projeto na prefeitura, o modelo de aprovação. Aí o mesmo projeto que você faria para construção, você vai fazer para regularização. Porém, você vai ter com uma legendinha lá na cor verde, identificar as paredes, achurar, é que estamos falando para técnico, achurar as paredes na cor verde e escrever regularização naquele quadradinho que você pôs na legenda. Por quê? Porque muitas vezes tem regularização com ampliação de área, e então a ampliação na cor vermelha, e tem áreas já aprovadas e você está regularizando só uma parte que a pessoa fez depois de um profissional ter passado pela obra, ele aumentou por conta. Então, em preto, a aprovada, vermelho, a construir, verde, a regularizar
e amarelo a demolir, ok? Vai precisar fazer isso também. Desculpa aí. Vai precisar fazer isso também. No caso que eu expliquei da ampliação do sobrado, você vai ter que colocar aonde você vai demolir para dar esse anexo. Beleza? Regularização era o que o CREA levava para plenário um monte de gente, um monte de profissional, passando dos 80 metros. Não tem limite de área para regularização. Porém, num grupo que eu estava aqui, alguns colegas aí disseram que a prefeitura da cidade exige o hidrossanitário, ou exige o elétrico, ou exige os projetos complementares, ok? Então depois a gente vai ver aqui na sequência que você pode fazer projeto complementar. Bom, vamos já passar para o complementar, que é uma extensão disso. Elaborar, lá no artigo 3, escrito lá embaixo em Romanos 5, elaborar e executar quaisquer outros projetos complementares. Ou seja, se você está fazendo uma regularização, você pode fazer um hidrossanitário, porque é um complementar. Não fala em limite de área e nem fala que tem que ser seu. Só fala elaborar e executar quaisquer qualquer outros projetos complementares. Beleza? Então, qualquer coisa assim bombarem com isso aí, você mostra essa parte e frisa-se quaisquer. Porque é quaisquer, então, se eu estou regularizando, é lógico que na sua construção você não vai fazer, até porque você não pode projetar mais que 80, ok? Na ampliação você vai poder pegar esse existente e anexar, já que é um executivo, não passa por órgãos municipais, nem estaduais, nem federais, e na sua TRT vai estar só os 80 metros de ampliação, no caso. Executar a função de perito junto aos órgãos públicos. Você pode ser perito, é só se cadastrar lá no site. Qualquer coisa, viu, gente? Só não pode ser de prédio de 20 andares, né? Mas para residência, desde que não se constitui conjunto não, residencial, você pode exercer essa função de perito aí, até 2 pavimentos, tranquilo? Mais de 2 pavimentos, aí não. Setor privado, elaborar laudos técnicos de vistoria, regularização e a perícia. Avaliação no âmbito de construção e atendimento a estabelecimento estabelecido no artigo. Tá, vou nessa parte aqui que não tem muito. Elaborar cronograma, materiais e relação de materiais de mão de obras em edificações. Isso aí é para quem trabalha na obra aí, no caso, construtora grande aí. Elaborar manuais de boas práticas de fabricação na construção civil. Elaborar e executar quaisquer complementares, que a gente já falou aqui, né? E vamos lá para o último. Demolição de edificações, galera. Até 80 metros. Você não pode demolir mais que 80 metros. Mas se você vai demolir, geralmente é reforma. E reforma ninguém vai demolir 100 metros, né? Então, é uma boa, mas mais que 80 metros eu acho que poderia, sim, a demolição. 10 que fosse um pavimento só, mas tranquilo. Responsabilizar-se por empresas e pré-moldados de artefatos de concreto. Isso aqui é boa. Muitas empresas não têm nenhum responsável, vai fabricando ao Deus dará. E pré-moldados, laje, por exemplo, é uma delas. E quando o cliente pede
uma TRT, uma RT, a pessoa recorre a um arquiteto, um engenheiro, um técnico e paga separadamente. Mas precisa sim de um profissional para fiscalizar essa fabricação de pré-moldados. No caso de laje, galera, vamos falar assim, mas só até 80 metros, então eu só posso fabricar e mandar essa laje para casa de até 80 metros. Não, você está se responsabilizando pela fabricação do produto. Ou seja, você vai fazer um trilho de laje, você é responsável pelo trilho. Se juntar todos os trilhos aí, não vai dar 80 metros. Então, qual que é a sua fabricação? O trilho da laje. Esse negócio de 80 metros aí que eu falei de juntar tudo também não entra, mas é só um exemplo, entendeu? Você é responsável pela fabricação. Se der algum problema na laje, aí tem que fazer uma perícia, né, uma vistoria e ver onde deu problema. Se foi mesmo no trilho ou se o pedreiro não colocou coxo, não colocou ferro, aí é responsabilidade do profissional que está executando a obra. Sua responsabilidade é apenas na fabricação. Agora, se o cara pôr o trilho lá certinho, escorou, tudo e tal, tirou as escoras e esse trilho quebrou, meu amigo, aí a responsabilidade é sua. Se vê que quebrou foi mesmo o trilho ou saiu alguma coisa, aí é com você. Responsabilizar-se por empresas, né, pré-moldados, tá? Técnicos industriais com habilitação em edificações têm a prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresa cujo objetivo social seja condizente com as atribuições descritas nessa resolução, que entra em vigor a partir da data de sua publicação. São Paulo, 22 de março de 2018. Beleza, galera? Eu vou fazer o outro vídeo agora mais para explicar o que a gente faz e qual a vantagem e as desvantagens de se contratar um técnico, beleza? Se gostou, espero ter esclarecido principalmente quem está entrando agora no mercado, espero ter esclarecido algumas dúvidas, não esclareci todas, porque o que eu pesquisei mais, o que eu posso dar minha contribuição é essa. Então, beleza? Quem gostou dá um like aí. E eu vou fazer esse outro vídeo aí. Quem gostou, curte aí. Dá um like. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Obrigado.